Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed, com tradução para o português do Otacílio Nunes. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi através da Camila, do Viajando. A Camila tem esse projeto de ler o mundo, então ela tá sempre apresentando leituras diferentes. Eu não sei se ela leu esse livro especificamente para representar a Somália no projeto, ou se ela só leu em algum outro contexto, mas o fato é que quando ela falou desse livro pela primeira vez, eu fiquei super interessada, não só porque eu acho o título muito marcante, mas também porque a história se passa na Somália e eu nunca tinha lido um livro que se passasse nesse país. Eu li e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, a Nadifa Mohamed, ela é somali-britânica, então ela escreve da Inglaterra. Se eu não me engano, o livro é considerado literatura inglesa, mas ela traz o ponto de vista de alguém que nasceu e morou um pedaço de sua vida na Somália e tem total propriedade para contar essa história. A história se passa na ditadura somali e, como em todo livro que se passa na ditadura, a gente sabe que a gente pode esperar uma boa dose de tristeza e violência, e não é diferente com esse livro. Ela vai contar uma história de ditadura pra gente através de 3 personagens femininas. E eu acho muito interessante a forma que ela escolheu pra fazer isso, porque ela utiliza fragmentos de vida dessas personagens pra explicar pra gente o contexto político em que elas vivem. O que eu acho mais interessante é que as 3 personagens têm condições de vida diferentes, idades diferentes e são vítimas do regime de maneiras diferentes. Então, a princípio, a gente vai conhecer a Deco, que é uma menina aí com seus 9 e 10 anos e que cresceu num campo de refugiados sem conhecer sua família, cresceu ouvindo que a sua mãe era uma puta e que tinha largado ela lá, e ela nem sequer sabe o que é uma puta. A segunda personagem que a gente conhece é a Kausar, que é uma mulher idosa e que a gente percebe que teve uma vida meio classe média, assim. Ela teve uma vida confortável, sem muito luxo, mas também sem muitos problemas na vida no sentido de questões financeiras e tudo. Mas ela tem uma grande dor, que é ela perdeu uma filha para esse regime, que a princípio a gente não sabe direito como foi que isso aconteceu. A terceira personagem que a gente conhece é a Filsan, que é uma soldado. Ela tem seus 30 anos, então de idade ela fica bem no meio das duas, e aparentemente ela tá do lado do opressor, porque ela vai ajudar o regime a castigar pessoas e vai lutar a favor do regime, mas ela com certeza também sofre as suas formas de opressão, inclusive vindas do próprio regime. A autora divide o livro em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai conhecer o momento em que a história dessas 3 personagens vai se cruzar momentaneamente. É um capítulo rápido, com fragmentos de momentos das 3 personagens nesse dia em específico, que é um dia em que o país é obrigado a celebrar o aniversário do golpe, né? O aniversário do partido que está no poder. E aí as 3 estão envolvidas com essa comemoração de formas diferentes. As crianças do campo de refugiados da Deco vai fazer uma apresentação de dança nesse evento. A Kausar tá indo assistir porque ela é obrigada, todas as mulheres ali são obrigadas a ir assistir, prestigiar essa festa para que o governo possa mostrar para o mundo que, olha, nós somos um regime muito legal, olha todas essas mulheres aqui nos assistindo. E a Filsan, é claro, como soldado, vai participar da organização ali, da manutenção da segurança e da ordem nesse desfile. Acontece uma situação ali, porque a Deco é a primeira vez que ela sai do campo de refugiado e vai para a cidade. Ela se deslumbra com aquela quantidade de pessoas e com aquele mundo à sua volta, acaba se distraindo e não dança. E tudo tem que ser perfeito no dia da festa do governo, então ela é severamente castigada por ela não ter dançado. A Kausar sai em sua defesa e a Filsan acaba levando ela presa por conta disso. Então é assim que o destino das 3 vai se cruzar, e a partir de então a gente tem a segunda parte, que é a mais longa e que é dividida entre as 3 personagens. Então a gente sai do esquema de fragmentos, a gente tem muitas páginas da Deco, muitas páginas da Kausar e muitas páginas da Filsan, e é aí que a gente vai entender um pouco melhor sobre cada uma delas. A vida da Deco mudou da água pro vinho ali, porque ela foge dessa situação, então ela não volta pro campo de refugiados, ela perde tudo que ela já havia conhecido enquanto seu lar, e ela vai tentar agora encarar o mundo como uma criança perdida por aí. E é interessante a parte da Deco, porque eu me lembrei muito da narrativa de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e do fato dela dizer que ela escolheu retratar as agruras do mundo através da pessoa mais frágil possível, uma mulher, criança e negra. Então a Deco, ela sofre todas essas opressões acumuladas e ao mesmo tempo ela ainda é uma criança, então ela tem uma certa inocência, e toda essa parte que fala sobre a vida dela
traz essa carga de inocência que eu acho muito importante, porque crianças também vivem nesse tipo de situação, crianças também vivem nesse regime e têm as suas próprias visões. E eu acho muito interessante que a gente tenha a visão dela. Em alguns momentos, por exemplo, ela pensa que ela não entende por que crianças bem alimentadas, de escolas boas, saem nas ruas para lutar contra o regime. Não tá tudo bem para elas, elas não estão dentro de uma casa com alimento, com segurança, isso não é tudo que elas poderiam querer. Será? Então eu acho que esse é o principal viés da história da Deco, essa questão de como ela enxerga tudo com inocência, mesmo tendo uma vida tão difícil. O segundo capítulo dessa parte vai falar a história da Kawsar e a gente vai entender melhor como que ela perdeu uma filha pro regime, como que ela tá vivendo agora. Vai acontecer uma questão ali no final da primeira parte que vai mudar também a sua vida. Então ela tá encarando uma situação pela qual ela nunca passou antes. Ela tá em casa, inválida, em cima de uma cama, ela precisa de uma cuidadora de quem ela não gosta muito, e as duas também vão ter muitas conversas ali. O capítulo da Kawsar é muito focado, né, nesse dia a dia dela com a cuidadora, que é muito interessante e rende muitas reflexões. Eu acho que a cuidadora dela, tirando as três personagens obviamente principais, a cuidadora dela seria a quarta personagem principal, porque ela também traz elementos muito importantes de discussão para a história. Mas enfim, além dessas questões cotidianas, a Kawsar vai contar muito da sua história nessa parte dela, e é uma história muito dolorida, e a gente vai entender também por que ela é quem ela é, por que ela odeia tanto o regime e como foi que a filha dela morreu. Já na parte da Fil-san, é que a gente vai entender melhor essa personagem, que a princípio a gente odeia muito, porque ela é extremamente opressora, né? Ela esteve envolvida na violência feita ali contra a Deco e a Kawsar. Mas quem é essa mulher de 30 anos? De onde ela vem? O que foi que ela sofreu? Quais foram as opressões que ela sofreu? Quais são as motivações dela para estar do lado do governo e ser um soldado? A gente vai ter que saber. Eu gosto muito que, explicando a Fil-san pra gente, a autora deixa claro que nada é preto no branco. E é claro que a gente vai ter muita raiva dela, mas no fundo ela tem que entender, assim como a gente, que o que nos une é muito maior que o que nos separa. Eventualmente, na terceira parte, essas personagens vão acabar se reencontrando em uma situação completamente diferente, com um rumo totalmente diferente. Mas elas vão ser obrigadas a entender que juntas elas são mais fortes. E é essa que eu acho que é uma das grandes lições que o livro traz, assim. Eu acho que um grande norteador desse livro são as questões de reprodutividade e sexualidade feminina. Elas estão presentes em toda a costura do livro, através das três personagens. Então a gente tem a Deco, que nem sabe o que é uma puta e aparentemente é filha de uma. Tem um momento da história em que ela é acolhida por uma mulher e acaba morando por um tempo numa casa de putas, e ela ainda não entende exatamente o que essas mulheres fazem, mas ela começa a pensar que não deve ser tão ruim assim, porque elas vivem no conforto, elas vivem aparentemente felizes e com prazer. Então ela pensa sobre isso. Ela não, quando ela entende que ser puta é vender as suas partes íntimas, ela fica muito intrigada com isso, ela não sabe direito como que isso funciona. Através da Kawsar, a gente vai entrar em contato com aquele costume terrível que ainda acontece em alguns países da castração feminina, né? Que é a questão de cortarem o clitóris das meninas. E é muito triste, porque a Kawsar, num feedback dela adolescente, ela fala do quanto ela queria aquilo, porque aquilo significava que ela teria chegado à maturidade, as amigas dela já tinham sido castradas e ela ainda não, e ela esperava por aquilo. E isso é tão desumano, a gente pensar num sistema que faz com que as mulheres esperem ansiosas pelo momento de serem castradas. E tem um momento também que ou ela ou a Fil-san, não consigo me lembrar qual das duas, fala que gostaria de não ter a vagina, porque aquele órgão só lhe trouxe sofrimento durante a vida inteira. E, gente, não tem nem o que dizer sobre isso, né? Através da Fil-san, eu acho que a parte dela é um tanto mais simbólica. A gente tem um momento em que vai ser um grande dia dela, ela vai viver um momento em que ela sempre sonhou, ela vai participar de uma operação muito séria contra os rebeldes. E a menstruação dela adianta e ela acorda com muita cólica. E ela não quer que essa cólica, essa dor tão feminina, né, que faz parte dos nossos ciclos, atrapalhe ela naquele dia. Então ela precisa que a sua feminilidade não aconteça, para que não possa atrapalhá-la. Mas a feminilidade tá ali, a vida tá ali. O ciclo menstrual é a vida gritando nos cantos e tá ali atrapalhando ela num momento que seria importante para a vida dela, mas que significa muita violência e morte. E falando em vida, falando em reprodução, o título remete a isso, né? Porque é óbvio que ele pode ser um título metafórico, afinal, o que são pessoas vivendo num regime tão autoritário e violento? Almas perdidas. Só que a gente tem, de fato, no livro um pomar de almas perdidas, porque a Kawsar sofreu muito para conseguir engravidar e ter sua filha. Ela sofreu vários abortos, e a cada aborto que ela tinha,
Cada bebê que ela enterrava no seu quintal e plantava uma árvore frutífera em cima. Então ela tem um pomar na casa dela, que é um pomar muito cobiçado na região. Todo mundo acha o pomar dela incrível, muito bonito, com frutas muito suculentas, mas só ela sabe a história desse pomar. E ela não come sequer uma fruta dali, porque ela sabe da dor que nascem essas frutas. Então, pelo amor de Deus, se eu já achava o título marcante, depois dessa explicação, eu fiquei ainda mais chocada. Mas dá pra entender o quanto todas essas questões de reprodutividade e sexualidade tão intrínsecas, tanto na feminilidade como na construção da história. Eu acho incrível a escolha que a autora faz de escolher 3 mulheres em diferentes fases da vida, com diferentes situações, mas que passam todas pelas mesmas questões relacionadas a ser uma mulher em um mundo que as hostiliza. Eu gostei bastante desse livro, ele é um livro pesado, eu não acho que ele é um livro perfeito, eu não consegui me envolver tanto com ele quanto eu gostaria, tinha momentos em que a escrita não me atraía tanto, mas a escolha de construção da autora, na minha opinião, é sim impecável, e é um livro que eu recomendo, deixando, é claro, esses gatilhos de tristeza e violência, e tem muito mais do que isso, tem uma cena de violência nesse livro que eu nunca imaginei na minha vida, assim, não é uma violência tão explícita e óbvia quanto um estupro, quanto um tiro, é uma violência muito simbólica, mas muito absurda e que tá no final do livro, então por isso eu não posso comentar sobre ela, mas que eu nunca esperava me deparar com isso na minha vida e que também tem a ver com sangue e de alguma forma com mulheres. Depois de estar tão inserida nessas questões de reprodutividade e sexualidade, eu não tive como não relacionar essa violência específica que tem a ver com sangue, com a menstruação, com o sangue que se esvai das mulheres todos os meses. Enfim, já deu pra perceber que foi um livro que mexeu comigo e eu imagino que ele mexa com qualquer um que leia. Eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo da Aline Aimee, ela também tem um vídeo muito interessante sobre esse livro. E eu não achei um vídeo da Camila especificamente sobre esse livro. Eu acho que ela deve ter comentado sobre ele em algum vídeo de leituras diversas, porque eu não achei uma resenha específica, senão com certeza estaria aqui também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês já tinham ouvido falar dele, se ficaram com vontade de ler, porque conversar é sempre a melhor parte. Um beijo e até a próxima. Tchau!